iremos passar por este momento. Então, boa noite, meus amores. A live de hoje ela será totalmente explanada em direção a nossas mulheres lindas aqui e a todas que também não estão, porque será gravada o nosso antes, durante e depois da menopausa. Uau, Ale, que tema sensacional! Quantas ele é tão precioso para as mulheres e às vezes elas sofrem tão quietinha, tão calada ou às vezes com um pouquinho só de informação. Então hoje eu fiz um estudo, eu dediquei uma parte do meu dia aqui para entregar o melhor aqui para todas nós, tá? Então, boa noite, lindas mulheres poderosas, sejam todos muito bem-vindas aqui. Hoje o nosso tema é muito especial. Hoje vamos falar sobre a importância das mulheres viverem esse momento e saber, né, passar por ele com uma saúde, com vida, não deixar algo em nós se amortizar por questão desse desafio, que é o desafio assim, ó, que quem está suplementada, já está cuidada, que já tem os altos cuidados, vão passar, mas só um pouquinho. Então vamos lá. A menopausa. Meu Deus, mas calma, meninas, menopausa não é o fim de nada. É o começo de uma jornada maravilhosa, uma jornada onde juntas vamos passar uma maturidade, uma sabedoria, nós vamos entrar num autocuidado conosco, porque nós precisamos estar preparadas. Algumas mulheres já estão passando, outras já passaram e algumas ainda vão passar. O que acontece antes da menopausa? Nós vamos ter um estudo. O que acontece durante a menopausa e como vamos viver depois, pós-menopausa? Meu Deus, que delícia esse tema! Eu estou apaixonada, Ceissa. Então vamos lá para o primeiro. Antes da menopausa. Digamos que seja uma pré-menopausa entre 35 e 45 anos, a probabilidade de ser exatamente nessa idade, tá? Estudos nos dizem assim. Então vamos ver quais são os primeiros, assim, os empecilhos, os desconfortos que chegam nessa pré-menopausa. Ciclos menstruais irregulares, alterações hormonais, mudança de humor, cansaço maior. Algumas mulheres entre 35 e 45 anos já começa nessa pré-menopausa e algumas sentem esses desconfortos, né? Mas pode ser que não sinta nada também, tá? Os cientistas dizem que muitas mulheres, hoje, na nossa geração aqui, já não sente tanto mais esses desconfortos aí. Dificuldade para dormir, a queda do colágeno, tá? Depois nós vamos entrar na parte de suplementação. Temos aqui especialistas sobre isso. Uau, Ale, temos. Temos mulheres aí com estudos já sobre esses protocolos para nos ajudar e nos orientar nesse processo. O que a mulher precisa nessa fase? Como ela pode melhorar esses sintomas, esses desconfortos? Cuidar da alimentação. Olha que precioso. Nós, de 35 mais, nós temos que estar atentas aos nossos alimentos, porque eles tanto podem inflamar nosso corpo mais e até elevar esses sintomas, né? Equilibrar os nossos hormônios de forma natural, por isso nós temos suplementos com muita qualidade que vão nos ajudar, depois nós vamos estar inserindo aí. Cuidar da nossa saúde emocional. Esse eu acho um ponto
E até um privilégio estarmos conectadas, reunidas todos os dias às 6h30 da manhã, porque ali nós estamos tendo esse autocuidado com o nosso emocional. Isso é muito importante nessa jornada que se inicia aos 35 anos. Precisamos fazer atividade física, essencial nesses primeiros sintomas, porque vai ajudar a acelerar o nosso metabolismo, vai ajudar a eliminar esse estresse, vai produzir hormônios necessários, vai ativar todo o nosso sistema linfático e vai ajudar a gente a drenar os nossos líquidos acumulados ali durante esse período, né? Quanto mais cedo as mulheres começarem a se cuidar da sua saúde hormonal, irá melhorar lá na frente, no próximo passo, na próxima fase. Então, durante a menopausa, nós temos outras situações. Vivemos o pré e depois, provável, vamos viver a menopausa. Ela acontece quando a mulher fica 12 meses sem menstruar. Ela só está na menopausa após 12 meses que você não menstrua mais. Aí é considerado uma menopausa, tá? Normalmente acontece entre 45 anos e 52 anos. Os sintomas mais comuns são onda de calor, insônia, suor noturno, ansiedade e irritação, falta de energia e perda da massa óssea. E podemos melhorar e podemos nos ajudar fazendo essa reposição natural dos nossos hormônios para que não sofremos tanto. Então, na pré, a gente vai ter esses cuidados maiores para depois, durante, não ter tantos esses sintomas desconfortáveis aí, tá? O que ajuda nessa fase, então? Reposição de nutrientes, alimentação equilibrada, também exercício físico, cuidar também da mente, suplementos e ativos naturais ajudam no equilíbrio hormonal. Então, é um processo que devemos cuidar. Atenção a todos esses passos, depois aos protocolos, tá? E agora nós vamos pós-menopausa. Eu estou sendo bem assim mais lenta a minha fala, para que todo mundo vai se achegando aí, vai tendo um pouquinho de informação, tá? Então, depois da menopausa, a hora que você já passou esse período e já está, né? E já foi pós-menopausa. Aqui o corpo precisa ainda mais atenção. Nós passamos a pré, passamos a menopausa e aí, pós-menopausa, o nosso corpo precisa de mais atenção ainda. Sofremos algumas mudanças, o nosso metabolismo fica mais lento, maior tendência de ganhar peso, aí é onde entra, né, o nosso equilíbrio com os alimentos. A nossa pele fica mais fina, mais delicada ainda. Então, precisamos ter mais cuidado ainda com a nossa pele. A nossa pele fica muito ressecada e a nossa região íntima, então, meus amores, mais ainda cuidado. Então, nós temos que ter todo esse cuidado antes de chegarmos depois da menopausa, para que não ocorra esse sofrimento, essas dores, esses mal-estar. Então, cuidando antecipadamente, nós não vamos sofrer tanto depois de todo esse processo aí. Então, a nossa região íntima fica muito fragilizada e com esse ressecamento, né? Mas existe uma grande verdade. Hoje as mulheres podem viver de 30 a 40 anos mais pós-menopausa. Olha que delícia de ouvir isso, né? Que nós podemos, pós-menopausa,
viver muito mais de 30 ou 40 anos. Por isso que essa fase ela precisa ser vivida com qualidade de vida, saúde e autoestima elevada. Por isso que trabalhamos a nossa mente com tanto cuidado, né? Para quando chegarmos nesse ciclo, nesse episódio, nós estarmos assim, ó, com a nossa energia elevada, com a nossa pele cuidada, com tudo no ponto certo. Ser mulher é passar por várias fases e cada fase tem a sua beleza. Somos nós, mulheres. Cada fase temos a nossa beleza. A maturidade nos traz uma beleza diferente de quando nós éramos jovens. Eu acredito que quando eu estiver nos meus 60 anos, eu estou nos 40 e tenho 48, vou para os 49 em julho. Eu me vejo assim, no topo de energia, com todos esses suplementos. Quero passar pela menopausa, eu não estou. Fiz todos os meus exames, graças a Deus, está tudo em ordem, estou suplementada. Então, primeiro, devemos passar por um médico, ver o que falta no nosso organismo, inserir os suplementos necessários. Isso a nossa empresa tem os melhores suplementos, né? Para a gente cuidar disso antes. E quem está passando, cuida ainda para ter um pós melhor. Pelo contrário, ela revela uma mulher ainda mais madura, mais forte, consciente e mais ciente do seu valor. Essa é a pós-menopausa, meu Deus. A hora que eu comecei a olhar essas informações, eu falei: é isso que temos que levar para essa live, todo esse entendimento. Que não é para nós falar, "Ah, meu Deus, não, calma, tá tudo certo. É um caminho que vamos passar com gratidão, com qualidade de vida. A mulher que se cuida hoje vive muito melhor o amanhã. Vamos nos ver com 50 mais, 60 mais, aqui assim, ó, de rosa, ou de vermelho, ou de branco, ou de azul, lindas, levando o nosso testemunho, como foi a pré, durante e pós a menopausa. Esse estudo ele me trouxe tantas coisas lindas na minha cabeça, eu ficava imaginando, nossa, daqui a um pouco eu posso colocar esse suplemento, daqui a pouco eu posso fazer tal coisa. Agora, um desafio interessante que eu preciso passar e que eu estou nesses 21 dias de teimosia que eu vou entrar é atividade física. Eu sou muito acelerada, porém preciso ir para academia urgente, urgente. E todas que não estão nessa vibe de ir, pega essa onda aí do desafio de 21 dias para ser perfeição aí, que nosso cérebro, quando você faz uma ação de 21 dias em consistência, constante, todos os dias, ele te entrega a excelência. E no 22 você não tem sofrimento mais. Isso diz o cientista, não é a Leandra Fava, não. Cuide do seu corpo, da sua mente e da tua saúde hormonal. E com tudo isso que nós ouvimos, meninas, depois eu vou colocar esse material lá no nosso grupo, todas esses, porque tem pessoas que não pegou desde o começo aqui, e eu considero muito importante o antes, o durante e o depois. Então, agora nós vamos nos conectar com testemunhos de suplementos, quem está na pré, o que usou, como usou, né? De que forma está sendo isso, depois durante e depois pós. Então, eu quero convidar hoje aqui a Ceissa para nos ajudar com informações e com depoimento de vida. O que ela traz para nós aqui é informação preciosa, a nossa diamante maravilhosa Conceição. Muito obrigada. E uma boa noite, Conceição! Boa noite, lindas, meu mundo cor-de-rosa, maravilhoso. Eu espero que hoje
o Wi-Fi me ajude, né? Que ontem, na semana passada não estava chovendo, hoje está o mundo aqui. Mas eu espero que dê tudo certo. Obrigada, Lê. Boa noite, meus amores. Obrigada pela oportunidade. Eu acredito, assim, que eu fui escolhida a dedo para falar sobre esse assunto hoje. Eu pensei que a gente ia fazer bate-papo, né? Todo mundo assim, que quem não passou ainda pode estar quase perto, outra está passando, e eu, graças a Deus, já passei por uma leve. Então, como você falou de um testemunho, como eu falei, se ela falar assim, eu vou colocar. Eu pude observar a minha mãe como sofreu com isso, né? Ela andava com uma toalhinha assim no ombro, porque pingava, ela suava demais. E eu percebi tia, irmã, prima, pessoas que estavam antes de passar por esse momento, né, que todas nós vamos passar com a graça de Deus, cada uma sentindo uma coisa. Então, elas tinham uns rubor fortíssimos, assim, do nada, né, e elas pingavam, ficavam vermelhas, sentindo muito calor, muita irritação, com queixas, e eu tive a oportunidade de me atentar, porque eu fui uma pessoa que nunca comi muita carne, então, a minha alimentação sempre foi uma alimentação lenta, leve. Então, quando elas comiam coisas que eu olhava assim e eu não sentia vontade de comer, mas por intuição minha mesmo, isso já me ajudou a passar por esse período, né, sem sofrimento, sempre comendo coisas leves, sempre gostei de água, sempre gostei de olhar para o que eu ponho no meu prato, sempre conversei com o meu prato. Isso me ajudou muito, porque quando eu entrei nesse período aí, eu não senti calor, eu não suei, eu não senti os rubos que dá, né? Senti a irritação, sim, porque eu sou meio, estou fazendo isso, aquilo, gosto de trabalhar fora, então aquilo agitou um pouco, realmente, e senti muita dor de cabeça em alguns períodos, em outros não, né? Quando deu os meses que a Lê falou, o período dos 12, eu nem percebi passar. Chegou, passou, quando eu me atentei, eu falei, oi, já estava passando do período desses 12 meses. E então foi uma coisa que eu percebi que meu corpo reagiu positivamente a esse período, e eu tomei isso como um presente de Deus para o meu corpo, porque eu tenho um problema de flacidez tissular, né? Isso é uma coisa do meu organismo, eu fiz exame, então desde muito cedo eu tive esse problema, infelizmente é uma coisa que é do organismo, e eu percebi que eu pude cuidar dessa parte para não ter um envelhecimento precoce mesmo, acelerado, né? De, da pele em si. Então, eu tomei bastante colágeno, como uma boa baiana, eu comi muito mocotó, né? Porque eu botava no feijão, as meninas estão dando risada, funciona, viu? Botei no feijão, fazia no inverno caldo de mocotó, entendeu? E eu comia mesmo o mocotó, além de gostar, eu li a respeito. E passei um período fazendo o caldo de ossos, tá? O caldo de ossos, ele é riquíssimo. É um processo demorado, mas, no entanto, nos oferece um colágeno de excelência. Porque se vocês forem ler a respeito da nossa gelatina, como foi que ela surgiu da canela do boi. A história dela é lindíssima, de como foi que surgiu a gelatina, né? Então, eu tomava e colocava no congelador, e botava ou no feijão, ou tomava no suco, ou comia, porque depois do processo que você prepara os ossos, ele fica muito saboroso o caldo. Então, eu tive que caprichar nisso, porque, gente, antes de conhecer a nossa querida Atlântica Natural, eu não só não conhecia sobre suplementação, mas eu não tinha condição de comprar um colágeno, entendeu? Então, eu recorria ao colágeno natural, aquele colágeno que eu tinha que preparar, que era no caso da alimentação. Vocês há de convir comigo que um suplemento de colágeno, a cápsula nossa, por exemplo, não vamos sair fora da nossa realidade atlântica natural, não é barato, né? E não adianta você tomar só um pote, esquece, não vai fazer efeito. Até porque o nosso colágeno encapsulado,
Ele é um colágeno que ele age de dentro para fora. Quando exatamente ali, gratidão, o meu chegou hoje. Quando ele agir aqui na nossa pele, para você olhar e falar, nossa, nem parece a idade que tem. Ele está agindo lá dentro, você já tem 2 anos ou 3 tomando, entendeu? Porque ele vai primeiro nas articulações, e graças a Deus por isso. Porque a idade da gente precisa ter realmente um acompanhamento saudável, de excelência. Não se sentir dor em tudo que é lugar do corpo, você só se queixa, você senta e precisa de ajuda para levantar, você instala tudo quando está sentada no chão e fala que está crocante, mas é dor mesmo, né? Tem aquelas coisinhas todas assim. E eu não senti isso, gente, entendeu? Eu não senti isso, então eu cuidei da pele dessa maneira. Quando a Lê falou aí dos suplementos, nós temos aqui a importância da vitamina D, que é para a pele, ajuda na saúde da pele, ajuda na imunidade, né? Você precisa cuidar da imunidade, mas desde já. Como esteticista, a gente sabe, tem a Hilda aqui, que a partir dos 25 anos a gente precisa olhar para o nosso colágeno, precisa suplementar isso, senão a gente vai ter uma queda, né? Um pouco rápida do que o normal, do aceleramento, assim, do envelhecimento precoce. Acelera isso. Então, precisa cuidar desde cedo. Porque quando você entra com uma casa que você disse dos 30, 30 e pouco, o nosso organismo já está entrando nessa fase. Eu vou fazer uma ressalva aqui para vocês do que aconteceu comigo quando eu fiz 35 anos. Eu comecei a ter no meu corpo umas reações de pegava peso, do mesmo jeito que ele vinha, ele ia embora, e eu não entendia muito. Então, eu fui fazer uma bateria de exames. Emagreci muito e fiz esses exames. Foi diagnosticado que eu estava entrando na menopausa. Então, é uma coisa que 35 anos na menopausa era uma coisa que não estava correta. Então, eu tive que fazer uns tratamentos à base de hormônio para controlar isso, controlar aquilo. O que aconteceu? Eu tive gravidez psicológica, entendeu? Então, quando eu me sentia que eu estava acima do peso, era a gravidez que eu estava tendo. Então, gente, você sente todas as reações. O abdômen cresce, a mama também cresce, dá aquelas primeiras dorzinhas que a gente, quem já teve, já engravidou sabe, que a gente sente aquelas dores no início, né? Todo aquele processo eu passei. Eu fiquei feliz, porque eu tenho só uma filha, tinha um sonho de ter mais, mas, no entanto, quando eu soube que não era gravidez, também não era doença, foi tudo da minha cabeça, eu entrei em depressão, né? Porque era como se eu tivesse tido a perda do bebê. Então, eu tive que. Esse foi o caos, foi o ponto que aconteceu na minha vida, e depois disso, eu caminhei em paz. Quando eu resolvi isso, eu caminhei em paz. Então, eu tive que ter ajuda, né, para poder sair desse processo de achar que eu ainda podia realizar a maternidade na minha vida, né, porque a minha filha foi um presente do Senhor na minha vida, foi uma permissão. E de lá para cá eu achei que eu podia ter mais, só que não veio, né? Então, quando eu me conscientizei disso, aí as coisas melhoraram para mim também. Depois eu não tive mais nada, né? Eu segui, mas eu tive que fazer um tratamento porque a menopausa chegou na minha vida muito cedo. E aí eu segui, graças a Deus, com o acompanhamento, eu venci. Então, eu acredito que o baque que eu tomei lá nos meus 35 me ajudou a passar pelo momento certo e correto dela, depois, sem o sofrimento que eu vejo relatando as pessoas, né? Eu não tive problema com sono, eu nem tive sono a mais durante o dia e nem tive a minha falta de sono à noite, né? Mas eu tive sempre o cuidado, meninas, com a água também. Eu suplementava direitinho a água, até um pouco a mais. Eu sempre tomei muito líquido, até mesmo pela preocupação do ressecamento que dá no nosso corpo, de dentro para fora. Então, a vitamina D, eu suplementei ela por conta da necessidade, o nosso corpo não fabrica, né? A gente tem que tomar o sol não é caminhando,
né? O sol é você ficar no mínimo 30 minutos parada, você precisa ficar ali parada, porque senão você não suplementa ela, se você vai pegar diretamente do sol, tem um horário correto também. Então, tudo isso a gente tem que tomar cuidado, porque senão a gente não aproveita o que ela tem para nos oferecer, o nosso rei sol, né? Aí nós temos o cálcio. O cálcio, como eu comi muito, tomei muito caldo de ossos, eu acredito, agora mesmo, em dezembro, Lei, eu fiz os meus exames, né? Fui lá no ginecologista fazer tudo, para saber hormônio, saber tudo isso. Então, quando eu fiz o exame de densidade óssea, meus ossos estão com 47 anos, entendeu? Então, eles estão com uma idade, assim, maravilhosa. Lê, 47 anos, eu fiquei surpresa com isso. Eu falei, nem para essa idade eu vim para cá, para o RG, né? Está tudo bem. Tá tudo ótimo. Eu fiquei feliz, porque quando você cuida de você, os exames te diz, né? Do mesmo jeito que você chega lá e fala, nossa, tá tudo alto, preciso fazer isso, e você olha assim, parece que tá tudo bem, ele também diz quando está realmente tudo bem. Então, eu posso até parecer que eu tenho mais da idade que realmente eu tenho, mas internamente eu tô com uma idade muito saudável, né? Tô com meus hormônios regulados, não tô com diabetes, meus ossos estão saudáveis, então isso me deu um respaldo e traz pra gente, sabe, uma vontade de viver tão grande, muito mais, né? Porque a gente olha para trás, a gente vê o quanto já caminhou, e é óbvio, né? Que para frente falta bem menos para encerrar. Mas, quando eu olho para frente, a sensação que eu tenho, que falta é o que eu já andei, porque eu me sinto muito bem, eu me sinto muito bem, com disposição, eu me sinto com vontade de fazer, viver, eu sinto vontade de viver. Então, quando eu chego à noite, que eu ainda estou aqui participando de tudo isso com vocês, eu falo, meu Deus, eu acordei tão cedo. Eu falei com o Papai do Céu, eu trabalhei o dia todo, eu pensei, eu sonhei, né? Hoje eu fechei um cadastro. Lê, você viu, né, aquela senhora lá comigo, né? Ela foi lá passar o dia comigo. Ela é de 3 cidades depois da minha. Ela foi lá conversar comigo, fechou o cadastro e depois ela chamou uma pessoa lá na franquia. E ele fechou o cadastro também. Então, quando eu vi aquilo tudo, aí eu falei, meu Deus, eu estou no caminho certo, né? E ela saiu de lá falando bem assim, foi Deus que colocou você no meu caminho. Que energia ótima você tem. Porque quando a gente faz com amor é assim. A gente não se cansa. A gente conversa, a gente fala do nosso sonho. E ela disse bem assim, como é que você consegue ficar desse jeito? Eu falei, é porque eu tenho sonhos. Se você sair de casa todo dia, reformar o seu sonho ali, colocar ele aqui e ir para a luta, você olha para ele e fala: nossa, é isso aqui que eu tenho que. É isso aqui é o meu combustível. A gente só precisa de duas coisas para entrar na Atlântica e fazer isso acontecer com excelência: a vontade e o sonho. Pega seu sonho, embala, põe na sua frente como aquela cenoura, né? E corre atrás, como o Israel fala, né? E corre atrás. Então, eu me cuidei durante esse tempo da minha vida, para hoje eu ter uma qualidade de vida da idade que eu estou, né? E que eu tenho orgulho da minha idade. Eu tenho orgulho, porque ela faz parte de uma história da minha vida, de estar aqui, que não tem preço, porque eu sei o que é perder uma pessoa amada como eu perdi o meu caçula, né? E faltava 5 dias para fazer 50 anos e fez a passagem dele, né? Puxou o trem, desceu na estação. E eu estou seguindo. Então, pelo curso da vida, eu sou a primeira de 6. E eu estou aqui, né? Cheia de sonhos, feliz, com uma família que Deus me presenteou, que são vocês. Eu não me sinto mais só. Já me senti. Já me senti porque ele era o meu alicerce. A gente conversava, dividia tudo. Hoje eu tenho vocês, então não me falta mais nada, a não ser continuar trabalhando, alimentando o meu sonho, e quando eu realizar esse, eu vou buscar outro, porque eu não estou cansada, eu tenho que realizar os meus sonhos. Suplementada, tomo meu magnésio todos os dias, tomo de manhã, porque ele faz assim, ó, eu saio feito um foguete,
e de noite eu tomo para que eu durma em paz, juntamente com o triptofano. Então, ele desliga o cognitivo do estresse e eu durmo muito bem. Então, no outro dia eu estou jóia. Não estou com o olho inchado, não estou cansada, né? Não estou com aquela noite que eu dormi com o pensamento agindo. Ele desliga tudo. Então, o triptofano com o magnésio traz um respaldo de sossego para o seu sono avassalador. Você levanta outra, pronta para pegar a caixinha, resolver as coisas na maior tranquilidade, com discernimento, entendeu? Com vontade demais. Gente, eu faço tudo o que tenho que fazer. Hoje eu estou sozinha na franquia, porque Nelson voltou a trabalhar, e eu ainda estou estudando. Eu comprei um curso, eu estou estudando, então eu tenho vontade de fazer as coisas, eu estou indo e estou fazendo. E o magnésio, ele está me ajudando com isso. Está me dando um respaldo maravilhoso. Então, não deixe de suplementar também o magnésio, né? Tem a vitamina B6 e B12. A vitamina B12, ela dá energia também para nós, né? E ela não pode ficar baixa. Isso é para qualquer idade. Ela não pode ficar baixa. Então, a gente tem na Atlântica Natural, nós temos todo esse portfólio que traz para a gente uma tranquilidade, porque você tem as suas vitaminas, tudo na dose certa. Nós temos aquela gota, né? Que vem B12, né? Vem o D3, vem tudo ali. Se você não quer separado, tem ela, que você pode tomar 20 gotinhas. Temos também o ômega. O ômega eu tomo há muito tempo, porque eu tive um problema de nódulos no seio, e eu tratei os meus nódulos com as cápsulas de óleo da Prímula. Eu não sei se vocês já ouviram falar de óleo de Prímula. Eles encapsulado, então eu tomei por conta desses nódulos que eles diminuíram e eu não precisei passar por uma cirurgia tão agressiva, né? E a cápsula de ômega. Então, depois que eu conheci o ômega da nossa empresa, eu não mandei manipular mais e tomo ele associado com o de abacate. Então, eu tenho uma saúde, vamos dizer assim, uma saúde mental, né? Porque nós precisamos de gordura no cérebro para a gente não ficar burra, né? Porque a gente gesta, né? Quando a gente está grávida, a gente perde cálcio, a nossa mente fica confusa. É uma verdade isso. Você não tem mais a gavetinha da organização de eu tenho que fazer isso, agora eu vou fazer aquilo, não vou esquecer aquilo. Fica, gente, mistura um pouco as coisas aqui dentro. É a gravidez. Porque aquilo tudo vai para o bebê. Então, você começa, se você não tem uma boa alimentação, você fica um pouco com deficiência, assim. E nem sempre aquilo volta o 100% de novo, entendeu? Então, quando você suplementa com o ômega, você não passa por isso, porque é uma coisa que você pode recuperar. E eu tomo ômega há algum tempo já, e com as cápsulas de abacate, eu faço a junção. São 4 ao dia. Tomo 2 na hora do almoço, o casalzinho, e outra também, o casalzinho na janta. Entende? Que é para mim poder ter uma memória boa, de preferência de elefante, né? Não de peixe. A de peixe, a de peixe é para os dentes, né? Então, a gente tem que suplementar e não pode esquecer da água. Ela é o suplemento mais importante do nosso corpo para que a gente tenha uma pele dessa aqui, ó, sempre. A nossa pele responda. Eu trato da minha pele com muito cuidado, porque se eu não cuidar dela, eu vou envelhecer 10 vezes mais a minha aparência, por conta do exame que eu fiz e detectou essa flacidez tissular, né? Isso não foi fácil ouvir e conviver com isso, porque eu tive que trabalhar dentro de mim. Eu cuido do meu organismo para que eu não tenha uma aparência de 40 anos tendo 20 anos de idade. Então, eu tive que correr com isso, porque eu fui orientada lá atrás. E aí eu já pensei na menopausa. Quando eu fizer 50, quando eu fizer 60, quando eu entrar em 70, eu vou pensar que eu tenho 100, né? Porque eu preciso me cuidar, senão vai dar zebra. Então, eu faço tudo isso, gente. Quem aqui acerta a minha idade? Seu Francisco vai.
Diga, seu Francisco, quantos anos eu tenho? Socorro. Diga para mim. Sim, quantos anos o senhor acha que eu tenho? Pelo que você falou de experiência de vida e trabalho, né? Certo? Hum. Eu vou dizer 52. Oba, e você? Hilda, você abriu, ia falar, pode falar. É a casa de 50 mesmo. Eu não estou te ouvindo, minha lindeza. Abre seu microfone, Hilda, por favor. Tá fechado. Não conseguiu. Não conseguiu. E você, Lê? Pronto, Eu. consegui. É Ai, porque vai, Hilda. deu alguma coisa aqui que eu não estava encontrando o microfone. Então, uma amiguinha maravilhosa, eu acredito que nós duas somos da mesma idade, né? Eu acho que 60, é isso? Não estou ainda, não cheguei lá ainda, não. Ah, então Estou eu com sou mais velhinha. 52. Eu estou com Com 58 muita honra, anos. porque me cuidei demais, demais. Desde novinha, sempre usei muito creme no rosto, sempre cuidei demais. Nunca fui de virar a noite de sono na rua, nunca fui de ficar. Sei lá, eu acho que tudo aconteceu muito tarde na minha vida. Primeiro namorado foi com 21 anos, então, assim, tudo foi muito tarde. E aí, quando veio, aí nem era minha hora de falar, né, gente? Pode Aí, quando falar, veio Hilda. Aí, quando veio aquela questão do problema de saúde, né, que eu passei, eu assim, ainda era normal o meu ciclo menstrual, normal, normal. E aí, do nada, né, porque quem faz quimioterapia até estava falando, eu estava pensando aqui, a Ceissa falando, que são 12 meses, né, de intervalo, 12 anos, 12 meses, né? 12 meses 12 de meses. intervalo. 12 Tudo meses. bem, 12 Isso. meses de intervalo. Aí você já entra para o ciclo de menopausa. Só que, independente da idade, se a pessoa fizer quimioterapia, ela vai parar o ciclo e ela não vai mais ovular e ela vai entrar na menopausa, entendeu? Independente da idade dela. Se ela fizer quimioterapia, é muito forte, a química é muito forte, então ela tira tudo isso aí. E aí, com o tratamento, com me cuidando, com os produtos da Atlântica Natural, que eu amo de paixão, esses aí que a Ceissa disse que usa, eu também uso. Eu faço Uhum. uso deles. E da minha pele, se vocês olharem bem, onde é que estão as rugas? Dá uma olhada aí. Então, assim, realmente eu cuido mesmo e já cuido desde novinha. Sempre fui muito vaidosa com essa questão de cuidar do corpo, né? Tanto que o meu digníssimo, ele é 11 anos mais novo do que eu, e isso nunca foi problema para gente, né? Então, eu estou muito, muito feliz com a minha vida. Eu até vou dar uma pesquisada, vou no médico lá para ver qual que é a minha idade lá, que a Ceissa falou dos meus ossos, porque, né? A minha idade óssea, porque eu Foi. também eu não concordo com essa idade. Eu aceito, mas eu não concordo, entendeu? E Eu é não isso faço aí, menina. É isso aí. Então, eu queria dizer também que eu faço colágeno, tá? Para quem quiser aprender, me fala aí que depois eu passo umas dicas aí. Eu Olha faço nossas dicas. colágeno, toda semana eu faço colágeno natural aqui em casa para todo mundo. Eu já falo para a família, ó, vocês têm que usar também. Aí eu faço colágeno. O saúde da mulher, pessoal, ajuda demais. É ótimo, é maravilhoso a saúde da mulher. Me ajudou muito, porque aqui era uma guerra aqui em casa. Foi. Ligar ar-condicionado, desligar, ligar, desligar, era um problema sério, sabe? E aí me ajudou muito a saúde da mulher. Vários suprimentos, né? Vitamina D eu não fico sem. Ômega 3 uso também, não tanto, mas uso. Mas a vitamina D, colágeno, e o saúde da mulher, incrível, incrível.
Creme no rosto, eu mesmo manipulo uns aqui com os nossos produtos. Eu coloco rosa mosqueta, o hidratante, eu coloco aquele rosto, nato rosto, e faço um mixzinho aqui, ó, que fica protetor solar também, não podemos esquecer. Fica top, top, macio, maravilhoso. E aquilo ali, gente, ó, pessoal, meninas lindas, passe na mão, tá? Que a mão envelhece muito rápido. Graças a Deus a minha tá aqui, ó. Então, assim, passe sempre na mão e passe aqui, tá? Aqui assim, que é importantíssimo, e o rosto. Só que não é só passar, você precisa passar e fazer isso aqui, ó. Você Isso. precisa fazer O essa penteado, massagem, penteado da sobrancelha. certo? Você precisa fazer isso. É isso aí, meninas. A mão ela não pode ser esquecida, porque a pele da mão, ela é compatível com a pele do rosto e do pescoço. Se a gente cuidar do rosto, de todo um corpo e esquecer a mão, ela vai dizer a sua idade, não precisa fazer conta. É Então, tem que cuidar verdade. da pele da mão, tá? Ela envelhece Às de uma vezes, forma, porque ela trabalha por nós. Ela cuida da casa, ela lava, passa, cozinha, né? Ela verdade. faz tudo. Eita, às Eu, vezes eu, o rosto não mostra, mas você olha na mão da pessoa, Não, você já sabe. exatamente. Não Eu, tem pra esses dias, onde correr. eu fui na manicure, aí eu falei para ela, ai, não sei por que que resseca tanto os meus dedos, assim, a ponta, né? Aí ela virou para mim e disse bem assim, você trabalha com papel, com caixa, alguma coisa assim? Eu falei, sim. Ela disse, então é isso. Então, a coisa de eu estar colocando durex nas caixas, envelopando as caixas, levando para o correio, trabalhando com papelão, tá fazendo isso. Aí eu falei, olha, agora estou gastando quilos de creme, né? Para depois fazer o serviço. Porque entrou mais um, além de uma pessoa que cuida da casa, agora ainda tenho mais essa, porque é o meu trabalho, né? Às vezes eu Tem vou uma para coisa importante o aqui para correio falar com para as minhas vocês. caixas embaladas e é tudo eu que faço. Então ela estava ressecando, eu não sabia, o papelão resseca a pele da gente. Verdade. Só um minutinho, mas eu vou falar uma coisa importantíssima aqui para vocês. Então a gente precisa realmente cuidar da pele, tomar bastante água. A água não é suficiente, viu, gente? A gente sempre bate na tecla, tome água, que fica bem para a pele, mas se você não passar, como a Hilda está falando aí, creme no rosto, e outra, o creme do rosto não é igual ao creme do corpo. Nós devemos tomar muito cuidado com isso. O pH da nossa pele, a nossa célula principal, né, a nossa pele, o nosso órgão principal, ela tem as suas particularidades. Então, o que você usa no rosto não é a mesma coisa do corpo, não é a mesma coisa que você deve passar na pele dos pés, das mãos, do pescoço e do colo, porque são partes do corpo que merecem cuidados diferentes. E se a gente compra um filtro solar, compra um hidratante que é corporal e passa em tudo, você vai provocar um envelhecimento na sua face. A gente tem que tomar cuidado até quando a gente olha para o celular, não ficar muito assim, porque Verdade. né, a flacidez do nosso rosto, ela não envelhece e nem, vamos dizer assim, né, o português cai a pele, não é igual da mão e do nosso corpo. A flacidez no nosso rosto, ela cai assim, não, como o corpo, perdão, não é assim, é assim, entendeu? Por isso, o Uhum. cuidado de você estar, como você vê o celular direto, como você lê, porque ela cai para frente, a flacidez do rosto. Ela não é uma queda né, assim, horizontal, né, aqui, nem um pezinho assim, vertical ou Uhum, horizontal, entendeu, Lê? É assim que uhum. cai o rosto, a do Tem rosto cai duas para frente. dicas aqui, ó, pessoal. Tem duas coisas interessantíssimas, Deixa eu só interessantíssimas. falar aqui, Ildinha, se você coloca um espelho na mesa e você olha para o espelho, você vê como é que as pessoas te veem, entende? Ponha ele na mesa e olha.
Como você se vê nesse espelho é como eu vejo você e você me vê. Então, Nossa, a gente interessante. pode, a gente pode fazer esse exercício de tempo em tempo, né? Não precisa ser todo mês, faz 2 vezes no ano, vamos supor, no início e no final, para você saber se eu estou me cuidando ou não. Eu estou cuidando da minha aparência, entende? É só você olhar para o espelho na mesa. Então, às vezes eu estou me achando linda e maravilhosa, mas vocês olham para mim e me dá 70 anos. Ah, mas como assim? Deixa eu ver como é que está isso aqui. Então, é só eu olhar para o espelho na mesa. Ah, já sei. O senhor Francisco está olhando para mim, está me vendo idosa, Uhum. velhinha, porque é como eu estou me vendo aqui no espelho. Então, eu preciso me cuidar. Eu não tenho essa idade toda, entende? Então, vai se cuidar. E se tem, eu não preciso estar parecendo totalmente, né, envelhecida e enrugada, porque eu tenho vigor para viver, então eu preciso olhar no espelho e ver esse vigor também. Então, esse é um teste importante, tá? Para quem quiser fazer. E acompanhando como é que está a minha velhice. Assim, e o processo de envelhecimento não pode ser doloroso, né? Tem que ser abençoado e gratificante, porque Deus está te dando a oportunidade de você estar seguindo e realizar sonhos. Tem que virar essa chave aí, né? Não pode sofrer Verdade. com isso. Pode falar, Ilquinha. Então, é uma questão interessante, muito importante e interessante é você não lavar o seu rosto com qualquer sabonete, tá? Porque o Exato. sabonete, ele tira a oleosidade natural da sua pele. Ou você lava o seu rosto com um sabonete específico, ou neutro, ou você não passa sabonete nenhum no seu rosto. Isso aí retarda o envelhecimento também. E a questão da lubrificação, questão do ressecamento íntimo. Eu, sinceramente, sofri muito, muito, até eu aprender a. Melhorou muito, muito mesmo, até eu aprender a usar óleo de coco, menina. Óleo de Uhum. coco. É excelente. Faça o uso para vocês verem. Melhora muito. É isso aí que eu tinha para Meus dizer para vocês. amores. Obrigada, obrigada, Hilda, obrigada, minha Ceissa, maravilhoso. Olha, meninas, que delícia. Tudo que a gente falar assim, né? Pode melhorar? Pode sim. E são dicas que são válidas, eu falo, são validadas por todas as mulheres, né? Quem conhece o óleo de coco, quem conhece o óleo de girassol, quem conhece o ozônio. Estava falando hoje com uma cadastrada, que poder que nós temos nas mãos. As mulheres que se conectarem com os cosméticos, com os produtos ozonizados, imagina a nossa região íntima bem cuidada, a gente tem que falar sobre isso, né? Usando produtos específicos, produtos que têm prescrição, que são registrados, que são elaborados para o nosso uso, como o Hot, o nosso maravilhoso íntimo, né? Até o nosso Natuós, que eu sou fã número 1, número 10 do nosso Natuós, que eu só uso ele para tudo. Ele é usado nas nossas regiões e pensa você usar um Natuós, sei isso aí, a Hilda, que são esteticistas, elas vão confirmar isso. A pele sua íntima, ela é outra. Ela é outra quando ela é cuidada, não só as mãos, o nosso rosto, os nossos pés, mas todo o nosso corpo, como a Ceissa falou nas lives passadas. Até o nosso cotovelo, como ele é agredido o dia todo, né? E falando da menopausa, pós-menopausa e durante, meus amores, quantas coisas que traz para a nossa vida, realidades. Uns passam maravilhosamente como Ceissa e outros sofrem muito, porque não teve o autocuidado, não passou por os processos, não se suplementou ou não teve oportunidades lá atrás. Eu me considero privilegiada, mais jovem, chegar Angélica e as meninas que são mais jovens aí, ter o privilégio de conhecer os nossos produtos antes que eu chegue nesse processo para eu poder me cuidar antes.
Porque graças a Deus ainda não tenho nada, não sinto nada e tenho fé em Deus que eu vou ter sem nada, vou passar tranquilamente. Porque estou com o meu maravilhoso, minha joia preciosa de todos os dias, como Ceissa falou, o triptofano, melatonina, que eu não fico sem. Esse, a Hilda sabe, é um dos primeiros produtos no qual eu me conectei e amo, só amo. E o que salvou você, Alê, das TPM e salva até hoje? Esse maravilhoso aqui, ó. Esse aqui é o meu amor de 2 anos e 7 meses, olha lá. E eu acredito que todas nós mulheres somos fã desse nosso SB Chai Slim. Ai, meu Deus, é só tudo para nós, né? Vamos lá, vamos conectar esse formato lindo aí de live. A Elizabeth está com a mãozinha ali. Elizabeth, quero te ouvir, tá ali. Ai, Bora, querida. eu sou assim, uma pessoa que sempre gostei muito de me cuidar, né? Não, eu vou falar sem, assim, vamos dizer, falsa modéstia. Eu tenho 51 e sempre gostei muito de exercício físico, né? Tanto que eu botei o Israel para andar de bicicleta quando ele esteve aqui. Eu gosto Está na muito de boa ideia, pedalar. hein, Elizabeth? Você está na Hã? melhor, na boa ideia, você, né? 51. Aham. É. Uma boa ideia. E eu sempre prezei muito isso. Eu não sou de perder noite de sono, eu prezo muito. Essas horas assim, eu já estou me alinhando, né, para dormir, porque eu acordo muito cedo. Eu gosto de acordar cedo porque eu gosto de ir para a orla, eu gosto de fazer minhas atividades. E uma das coisas que eu comecei a sentir, né, na mudança foi com 45 anos, começou a mudanças, né, ali que começam, e eu comecei a sentir só que eu falei, não, eu vou continuar fazendo minhas alimentações, eu não vou tomar suplemento, eu me alimento bem, eu sempre gostei de comer bem. Comer bem o quê? Muito verde, muito colorido. Aqui em casa sempre foi bem variado e meus filhos acompanham isso, eu faço questão. Eles não são de comer bolacha, essas coisas aqui em casa não é tanto, mas verdura, legumes, eles amam também. E eu achava que não era necessário. Até ano passado, eu começar a sentir dor nas articulações, porque eu ando muito de joelho, foi o que me trouxe para a Atlântica Natural também, que foi o óleo, o Natuós, que eu comprei, e comprei o Natuvita, que eu tomo até hoje, que ele é, para mim, ele tem zinco, cobre, vitamina D, K2, e ele é maravilhoso. E a minha mãe também. Maravilhoso. E eu Eu comecei a também tomar, que eu uso. não parei mais, esse daqui. Depois, eu usei o Natuós não só no joelho, eu comecei a usar o Natuós também no rosto, e eu só uso o Uhum. Natuós e aquele nível da latinha azul, que é da vovó. Aquilo ali é, para mim, um assim, né, é natuoz, e eu estou ensinando isso para quem, assim, me pergunta o que que eu faço na pele. Eu gosto também muito de beber água, mas é o natuoz, o óleo natuoz original. E eu passo Original. e uso só a latinha azul e um protetor solar, né? Quando assim está muito calor, muito sol, eu uso protetor. Mas aquele nível aí, o Natuós fizer uma revolução na pele da minha filha. Mas aí comecei a sentir muito. Aí eu falei assim, eu quer saber, eu vou começar a suplementar também. Agora eu faço parte de uma empresa e eu tenho que saber qual é a diferença do antes e do depois. E eu comecei a observar e anotar todo mês quais eram as diferenças que eu estava sentindo no meu corpo. Comprei a coenzima Q10, que eu já tinha já ouvido falar dos benefícios, o ômega, e tem 4 meses que eu Perfeito. estou suplementando também com saúde da mulher. Então, eu vou dizer agora, depois de 4 meses, o antes e o depois. O que que aconteceu no meu corpo? Eu me senti mais disposta, eu trabalho com uma área que precisa de força física, eu me senti mais disposta, eu comecei a ter mais pique para acordar e o Saúde da Mulher, assim, revolucionou, porque eu comecei a entrar agora nesse climatério e, assim, eu comecei a sentir os calor, acabou, eu não sinto mais nada. E aí eu fui ver que realmente, né, ele tem triptofano e comecei. E o ômega 3 que, assim, ajudou a realmente desinflamar meu organismo. Eu também tomo chá só que está lá na cozinha. O chá slim, assim, regulou meu intestino. Então, quer dizer, desintoxicou o intestino,
Hoje eu posso dizer que eu falo para as meninas que eu oriento, né, que elas gostam de ouvir sobre, eu falo que suplementação é um estilo de vida, que hoje eu vivo, né? E passo para elas aquilo que eu faço. Eu falo, não é mágica, não é medicamento, é um estilo de vida que você vai levar para a vida toda agora. Esses aqui são os que eu levo para a vida. Quero agregar mais, eu estou aprendendo mais, mas esses aqui eu posso falar que se você fizer 3 meses, você vai ver a diferença, e se você for usando, Com você vai ver certeza. como que tem o resultado. E eu sinto isso hoje, falando de quem não suplementava, sempre cuidei muito bem da minha alimentação, mas que agora suplementa e que tem uma qualidade de vida e bem-estar muito maior. E não estou sentindo mais o climatério. Comecei, né, naqueles calorão, querendo perder assim, né, acordar e não conseguir dormir. Graças a Deus eu durmo e como José eu recebo em sonho. Eu só acordo porque Tá eu tenho já vendo? um time de orar. Obrigada pela oportunidade. E tá sendo, olha, Ceissa, você é linda, linda. Eu te dou uns 55. Você é maravilhosa. A Lê, todas são, Hilda também. Eu sei que eu estou no caminho também para chegar assim, com essa. Depois eu vou fazer uma ossometria, né? Biometria Ó, óssea, para Meninas, aham. saber. vocês não vão Olha Obrigada. que delícia. acreditar, tá? E não vai me chamar Obrigada, de louca, Elizabeth. não. Mas se vocês verem o tanto de produto que eu tenho aqui do meu uso, é lógico que eu não vou usar tudo de uma vez, né? Mas olha aqui, gente, pelo Olha amor de lá. Deus, colágeno, Colágeno, adoro. saúde da mulher, ômega 3, nossa creatina. Uhum. Gente, o Life é incrível, é maravilhoso, e eu Amém. não fico sem ele de vez em quando. Eu preciso aí, isso aqui é maravilhoso para a pele, tá? Quem quer pele bonita, faz o uso dele, que ele é incrível. É longevite. Isso aqui, pessoal, como eu tive problema intestinal, e também esse aqui também para não deixar dar infecção de urina, esse aqui é incrível, maravilhoso. Usem porque é Uhum. muito bom. Altivision. Abóbora, meninas, esse produto aqui não pode faltar, tá? Abóbora, eu sempre gostei de semente de abóbora, mas esse aqui, ele é mais prático, muito bom. Uhum. Intestino. Ah, gente, o Dexa Plus é maravilhoso, ele não deixa desenvolver as células malignas, ele é incrível, maravilhoso. E eu tenho à disposição assim que vocês não têm noção. Ai, gente, ó, eu tive um pré-diabetes, não tenho mais, tá? Isso aqui me ajudou também. Hum. É o cromo. Gente, nosso ozônio em cápsula. Clorela. Clorela é algas, né? Ela é Isso. extraída das algas, incrível. Ah, gente, para vocês que, se por um acaso desenvolver, como ela falou, a pré-diabetes, ou de alguém que tá, esse aqui é da linha Nemoashi. Basta um ao dia para poder a pessoa, o cuidado que você queira ter, né? Ele é vermelhinho, parecendo o nosso, não sei se dá para ver, né? Ele parece o nosso, aquele Carte-Contro, né? Que é vermelhinho. Dá para vocês verem, tá? Ele é vermelho. Dá sim, Qual que seis. é esse daí, Basta Feita? Ergue um só ao um dia. pouquinho, seis. Qual que é esse Uhum. daí, Um ao Feita? dia. Da linha Nemoashi. Esse aqui é o insumo Power. Tá. Não, é porque eu tenho muitas clientes que procuram esses produtos para diabetes, assim. Ó, Corta a vitamina vontade de dor. B12 em cápsula e o desparasitante, gente. É isso daí. É. Boa. Minhas amadinhas, nós estamos com a nossa maravilhosa aqui também. Vamos dar oportunidade, né, meus amores? A Léo chegou aí corrida do trabalho. Ela falou: Ale, eu quero chegar a tempo. E eu estou muito feliz com essa minha amada filha também de negócio, a Leonita. É ainda a minha Esmeralda maravilhosa, nossa mulher que é suplementadora e ozonioterapeuta também vai trazer muitos valores para a nossa live aqui hoje. Boa noite, minha querida Leonita.
Tudo bem? Boa noite a todas, né? Quantas eu olho aqui na tela, eu só vejo gente linda e maravilhosa. Tá vendo como é que é? Nossa, como é lindo. E eu me sinto honrada para poder participar. Estou aqui ainda de cabelo molhado, corri, cheguei atrasada, mas assim, acho que dá para dar uma contribuída aí com vocês, né? Quando nos falamos, né? De nos cuidar. E querendo ou não, a gente chega numa fase que, quando a gente não conhece, a gente não preocupa, mas quando a gente começa a sentir os sintomas, a gente fica preocupada, né? E eu digo para vocês, quando a gente tem o conhecimento e a gente aprende a se cuidar preventivamente, né? Fala aí para a Lei, para a Angélica, que ainda estão ainda, acho que eu acredito que nenhuma de vocês duas ainda não chegaram aí, né? No climatério. É um momento, gente, eu, por trabalhar na saúde, eu acompanho muito. Então, eu sei o quanto é importante a gente se preocupar com esta fase da idade, tá? Que quando a gente é jovem, que os nossos hormônios estão em alta, tá tudo bem fazendo o trabalho deles aí, né? Mantendo a gente bela, bonita, né? Saudável. É o tempo melhor que temos da vida, né? Mas todas temos que passar por este período. E a gente pode amenizar muito, muito sofrimento, muitas situações, eu diria até algumas vergonhas, né? Porque acredito que vocês entendem. A gente cresce, nasce, cresce, evolui, né? Tá lá bonita, fica moça, se torna mãe, e a coisa vai só evoluindo, né? A gente vai crescendo, a gente vai subindo em todos os sentidos, né? Se sentindo bela, capaz, isso é maravilhoso. Mas chega o momento da descida, infelizmente, entendeu? Todos, quem Papai do Céu dá a graça de continuar aí nessa caminhada, temos que atravessar por essa situação. Uns com mais sintomas, outros com menos, uns com maiores entendimentos, outros que não entendem nada e acha que ela não merece mais ser feliz. E o que tinha que ser já foi. Daqui agora é só remar contra a maré. Eu vejo muito esse tipo de colocação. E eu fico triste quando eu vejo, entendeu? Porque se a gente, todos, ou a maioria pelo menos, buscasse o conhecimento de como se cuidar, desde o início, né? Da juventude, antes de se aproximar do climatério. Mas, na verdade, a gente é ser humano, né, gente? Quando tá novo, não vai se preocupar com o dia de amanhã, vamos viver o primeiro dia de hoje, amanhã nem sei se eu chego lá, e assim vai. Mas quando a gente chega, gente, eu acompanho pessoas que é de doer o coração, entendeu? Numa depressão, numa uma alta, baixa estima enorme, não se sentindo mais, não tendo condições de ter um relacionamento, não podendo, né, ter uma troca de prazer, porque nossos hormônios, eles vão baixando gradativamente. Quando isso começa, a gente vai ajeitando daqui, ajeitando dali. Quem souber um pouquinho mais. E quem não sabe, parece que o mundo desaba, né? Algumas pessoas vêm com os efeitos tão agudos, tão exacerbado, que realmente dá dó. E ainda temos o risco de vir uma gravidez, né? Quando a gente está entrando nesse climatério, na coisa, porque ela tipo que faz, é como se viesse uma maré, dá uma subida e depois despenca. Quando chega essa subidinha aí, é a hora da mulher poder pegar uma gestação. Isso é possível e acontece muito. Eu, cozinha, sou prova disso, né? Eu engravidei com 43 anos. Mas, querendo ou não, Deus, eu digo que fui agraciada, porque Deus me deu esse entendimento de ir em busca de conhecimento. Então, eu falo para vocês, eu hoje já estou com 50, vou fazer 56 em setembro,
Eu falo para vocês que, graças a Deus, eu tive essa oportunidade de estar me cuidando preventivamente e procurar também entender esses efeitos e sintomas que a gente sente, né? E compreender e aprender também a dividir. Eu falo para as mulheres casadas que têm seu parceiro, não tenham vergonha de dividir como você se sente. Seu marido, seu companheiro precisa saber que você não está legal, porque na verdade, se você não dividir isso, a maioria dos casais chegam até separar por conta disso. Porque o homem ele foi agraciado, eu diria, em relação aos hormônios, né? Que é a testosterona, disparadamente não se pode nem comparar. A mulher que tem, e nós devemos trabalhar e cuidar e zelar para que o nosso hormônio, a testosterona, ela fique o mais próximo dos 70. Quanto que na maioria das mulheres, quando está pelo climatério, ele dá uma despencada. A gente vai lá para 9, para 6, para 16, entendeu? Então, isso, a mulher não tem vontade, desejo, e muitos dos casais acabam separando porque não dividem isso com o seu parceiro, né? O parceiro, ele está lá, em comparação, só para concluir, a mulher, o máximo é os 70. O homem, gente, é 700 e pouco. É disparado, entendeu? O homem, ele produz o espermatozoide até o final da vida dele. Entendeu? Ele vai diminuindo, mas é tão lentamente, porque o nível deles é tão grande que o pouco que vai perdendo é gradativamente. Se ele tiver uma boa qualidade de vida, ele vai ser um homem funcionante aí pro resto da vida. Ele vai ter 80 anos, se ele achar uma fábrica ativa, pronta, ele vai fazer o filho, não tem problema nenhum, entendeu? Agora, nós, mulher, quando chega nesse climatério, que a nossa menstruação começa a diminuir, nós paramos de evoluir nossos hormônios, testosterona, estrogênio, e sem falar na testosterona, que é o que dá a vontade, o desejo, o prazer. Ele despenca totalmente. Então, eu falo que se a gente quer ter um bom relacionamento com o nosso parceiro, ele precisa entender dessas fases que a gente vai atravessar. Precisa, é necessário, para que ele possa compreender você. Senão vai haver atrito, falta de compreensão, vai achar, porque você não me ama mais, porque você está de olho em outro, porque antes você não era assim, e agora você não me procura mais. Gente, a gente ouve N reclamações, entendeu? Quando a gente faz assim, uma reunião de mulheres que a gente vai falar sobre isso, não é fácil, né? Mas, falando de nossos queridinhos, como a nossa colega deu a ideia, eu achei super interessante. Eu acho não, tenho certeza que a nossa empresa, a gente tem para todas as fases. E a gente pode estar nos autoajudando e podendo levar também para os nossos clientes, né? Para os produtos que vai ajudar em cada situação. É lógico que você não vai chegar no teu cliente e vai despejar um monte de produtos e vai falar tudo de uma vez. Nós temos que aprender a ouvir. Quando nós vamos, vem um paciente, um cliente para a gente, desculpa, eu falo paciente, porque eu trabalho na saúde. Quando a gente vem um cliente com uma queixa, a gente ouve e amadurece aquilo que ele está te falando para que você entenda o que mais está sendo necessário naquele momento. O que mais é necessário. Porque para tudo tem um jeito. E, né, nem todo mundo vai poder comprar aí 4, 5 produtos. A gente vai ter que ouvir, procurar compreender e poder fazer as indicações para aquele cliente de acordo com a necessidade dela, né? E nisso a gente sempre indica para a mulher e também entra com as orientações para o seu parceiro. Quando eu tenho oportunidade, eu peço para conversar com os dois.
E do jeitinho, sem nem deixar nenhum e nem o outro entender que eu estou entrando na intimidade, mas a gente dá um exemplo. Afinal de contas, eu sou mulher e sou casada, tenho meu parceiro, então eu estou exemplo de mim mesma, né? Vou colocando as idades, olha, quando eu estava chegando era assim que eu sentia e tudo. Aí eu vou indicando, né? Aí eu indico. Por exemplo, para a hidratação da nossa mucosa vaginal, por exemplo. Se a mulher queixa, né, de ressecamento, que sente dores na hora do relacionamento. Então, a gente tem que indicar. A gente tem o quê? Eu diria, nós temos nosso campeão, que é o óleo ozonizado, que ele serve para todas as coisas, né? Além de hidratar, que é muito maravilhoso, ele também vai em busca de equilibrar o pH vaginal. Se tiver alguma bactéria, algum fungo, algo que esteja interferindo ali, ele já vai tratando, né? Temos também o íntimo, que ele é maravilhoso. Quem já usou sabe que ele pode ajudar bastante em várias situações. E sem falar no hot. Quer dar uma esquentadinha, quer ter todo esse outro cuidado, mas mais esse pequeno detalhe, vai incluindo. Isso, muito bem. E outra coisa, a gente também pode estar orientando nossos clientes. As nossas mulheres, nós temos o Eleva, gente. Ele é maravilhoso para estimular o nosso próprio hormônio, que ainda tem um pouquinho mais, não é no zero de uma vez, não, ele ainda tem lá. E ele dá um EPA maravilhoso na mulher. Eu sou testemunha disso. Fiz exame uma vez, minha testosterona estava 16. Aí eu tomei um do Eleva Day e depois eu fiz o exame. Ele foi para quase 35. Foi para 34, se não me engano, ponto 85. E eu já estava me sentindo melhor. Isso não é para dizer assim, eu estava com aquele fogo, aquela vontade. Não, mas eu me sentia melhor, não só pelo desejo, mas também pela qualidade, a viscosidade da minha pele, né? Quando a gente tinha os nossos momentos, eu não sentia mais aquela fricção, aquela dor que depois ficava com ardência. Melhorou muito, melhora a pele, melhora cabelo, né? Temos também o nosso L-triptofano, né? Que ele também pode, a gente pode estar associando ele junto, e sem falar do nosso matocarpo, que ele serve em todas as etapas de nossa vida, entendeu? Então, assim, nós temos tudo. Temos a hidratação do corporal, que a colega Conceição falou e falou, explicou muito bem para cada parte do corpo. O ideal é que a gente compre o que é indicado e use de forma adequada, para que a gente não possa atrapalhar a absorção disso, entendeu? Porque o que é feito para o corpo, lógico, não vai servir para a região íntima. O que é feito para a nossa pele corporal, onde pega sol e tudo, não vai ser o ideal para a nossa pele do rosto. Então, a gente tem que ter essa noção. Há outro pequeno detalhe que eu não posso esquecer. Além dos nossos produtos, gente, nós temos a nossa hidratação, que é a ingestão de líquido. Ela é maravilhosa, é essencial. Sem falar também do exercício. A atividade física, ela nos ajuda demais, inclusive da nossa região pélvica, porque ela tem a formação musculosa, né, Conceição? A gente precisa fazer exercício que a gente chama de pompoarismo ou a fisioterapia pélvica, né? A gente precisa estar fazendo o exercício íntimo, porque não só para ficar apertadinha, mas também para sustentar, para continuar sustentando os órgãos necessários, como nossa bexiga, o nosso útero, porque se a gente não cuidar, gente, com o passar da idade, a nossa pele vai perdendo o colágeno, né? E nós temos colágeno maravilhoso para estar, ó, ajudando o nosso corpo. Então, gente, se a gente for falar do que a nossa empresa tem para cuidarmos de nós mesmos e levar o cuidado ao nosso cliente,
nós vamos passar a noite toda e ainda não vamos falar de tudo. Nós temos tudo, tudo, entendeu? Então, assim, é vasto. Então, que eu acredito que até aqui a minha fala já deu para entender um pouquinho, mas é de grande importância, gente. Eu não entendia muito. Quando falaram popularismo, isso aí é besteira, que não sei o quê. Mas chega um momento que você vai percebendo que realmente a elasticidade dos músculos pélvicos, eles vão se fragilizando. Você não consegue segurar a urina direito, um espirro, um movimento de tosse mais forte, escapa, gente. Então, o exercício da nossa região pélvica é de suma importância, tanto quanto quem quer ficar sarada, perder uma barriga, ou manter o músculo, né? O bíceps, né? Que o povo fala. Então, ela é tão importante quanto, né? A gente vê muita paciente também ter prolapso de bexiga, prolapso de útero, a bexiga baixa, não segura a urina, e outros, o útero sai para fora, gente. Eu já vi, já presenciei isso. E a mulher fica passada de vergonha. Passada. Você entendeu? Não é fácil. E eu vejo que nós temos um colega aqui que você leve esse conselho para sua esposa, converse com sua esposa, viu, irmão Francisco? Converse com seus clientes, seus amigos, para eles conversar e procurar entender suas parceiras, porque é muito ruim quando o parceiro da gente não compreende e ainda leva para o outro lado, faz a gente se sentir ainda mais humilhada ainda, entendeu? Então, assim, era isso que eu tinha para entregar para vocês. A gente tem muito mais, mas eu também não vou tomar o tempo todo, né? Então, assim, vamos nos cuidar, cuidar de nossos parceiros, né? E dividir com eles. Poxa, é o nosso companheiro, então ele também tem que entender da nossa fragilidade. Do mesmo jeito, a gente, quando é o caso dele, a gente tem que compreender. E a gente tem muito para ajudar eles. Temos o Avante, temos o Vitale, né? Aquele lá da Way, né? Do Way Global. Ele é maravilhoso, gente. Maravilhoso. Tem alguns homens que têm alguns problemas, que chega mais cedo, que precisa de ajuda. Então, do jeito que tem para a mulher, nós também temos para o homem. Entendeu? Então é isso. Qualquer coisa, estamos aqui. Espero ter contribuído, ter somado, né? Então é isso. Ok? Muito obrigada, minha linda. Muito obrigada. A Ceissa, nossa amada Ceissa valorosa, nossa Leonita, só somando Hilda, a Elizabeth, meus amores, que live sensacional. Quanto entrega e de forma preciosa, simples, com tanto entendimento, que hoje nós ajudamos até o nosso amigo aí que está fazendo as nossas anotações da live. Que maravilha! Obrigada, Léo. Você só soma nas nossas vidas, com certeza. Obrigada pela presença. Sei que Obrigada. foi uma Não correria para poderia você deixar estar de aqui com a ficar, já que gente. o nosso amigo Gratidão, está aqui esteja sempre. contribuindo, ele também tem que receber conhecimento para ele levar também para os amigos, né? Com certeza. E de extrema importância. Meus Sim. amores, alguém quer mais entregar aqui para mim? Eu quero ouvir mais alguém que não falou. Vamos ter esse formato novo, igual a nossa amada Ceissa falou, que amou esse formato novo da nossa live, para todas as pessoas interagirem, né? E esses depoimentos, esses testemunhos, essas afirmações, com tanta sabedoria, isso leva e faz muita, ajuda muitas pessoas, não só nós, como os nossos, que nós podemos levar para os outros forma tão valiosa, tão precisa, a gente ouve, tão simples de entendimento, né? Tão gostoso de se ouvir e estar aqui interagindo com todos vocês. Marlene, minha amada Marlene, quer dar um oi aí para nós, falar alguma coisa, como que é esse pós-menopausa, ou você está vivendo a pré-menopausa? Lindeza, bora lá. Boa noite, minha diamante linda. Consegue abrir?
O microfone hoje, os microfones hoje tá perturbando nós, né? Clica no meio do telefone e clica nele. Não conseguiu. Vamos lá para Angélica, até que a mamãe consegue abrir ali. Bora, minha amiga, lindeza, o nosso anjinho aí precioso que vem somando com a gente também. Boa noite, linda. Bora lá. Boa noite a todas. Que live maravilhosa. Hoje eu estou adquirindo muito conhecimento e tá muito gostoso de ouvir todos vocês. Gente, muito conhecimento, isso é tão importante pra gente. Tô amando ouvir cada dica de cada uma. Já anotei um monte de coisa, ó. Ai, e os produtos eu também uso. Eu sempre gostei muito de coisas natural, de suplementação. E eu tinha muita cólica e eu uso esse maizena, é um dos meus queridinhos. Eu uso colágeno, eu uso magnésio, eu uso vários deles. Eu uso gente, a vitamina B12. É assim, uma coisa que eu uso já há muito tempo. Antes eu usava, não tinha B12 metilcobalamina na Atlântica, né? Eu fiquei apaixonada quando eles lançaram, porque eu já usava. Eu uso a vitamina D3, a B12 e o ginseng Panax. Ele dá uma renovada no cérebro. Eu não fico sem, eu gosto muito também. E o Slim, né, gente? O Slim é um dos meus apaixonados, não fico mais sem. E aí, quando eu tô chegando perto da menstruação, que tinha muita cólica, eu junto os dois, eu coloco um pouco de cada. Ó, eu até fiz aqui, olha aqui, gente. É maravilhoso. Gente, e eu tomo, para mim foi muito bom, eu amo. Regulou bastante o meu ciclo menstrual, então já é um ótimo cuidado, né? Com Então, eu também certeza. tomo. E adquiri muito Eu amo. conhecimento hoje com cada uma de vocês. Obrigado, muito obrigado pela entrega. Isso é de grande Angélica, valor. você Eu está posso. sabendo, meu amor? Oi? Você tá sabendo que ele vai sair de linha? O Slim? Ou não, o Maizem. Mas, hein? Não, não tô Ah, sabendo. Vai. Não estava sabendo. Aí eu vou Foi o ter que que começar a tomar o Saúde da Mulher, igual vocês estão tomando. eu ainda tenho dois lá na franquia, tá? Se você quiser entrar em contato e comprar, porque essa semana ele saiu bem, eu ainda tenho. Se você correr as franquias, só eu ainda tenho. Porque Então eu não tem faço mais muito. na empresa. É o que a circular que saiu. Acredito que, não, na minha visão, não houve um entendimento que esse produto tem de entrega, na minha concepção. Eu Ele é faço, muito eu bom. faço a cada três, assim, 2, 3 vezes por mês, a cada 2 meses, eu faço reunião de mulheres, Lei, com canga no chão, entendeu? É ele que eu sirvo, é sobre ele que eu falo, Então, tem tudo a ver com a essência da mulher, sim. Lindo. Ele entendeu? tem Aí quando a alecrim. gente faz isso, ele vende, quem já é da Atlântica, vende, entendeu? Porque entende o que tem dentro desse saquinho. É Aí, verdade. não estou conseguindo comprar, procurei saber, talvez ele saia de linha. Aí eu tenho 2 saquinhos lá ainda, né? Você Olha. que Olha. pudesse pegar, porque realmente aí dentro, ele entende a gente. Parece que É, ali dentro só tem o que é bom pra gente mesmo, entende? eu Ele gosto fica também. lindo quando faz, né? A jarra fica uma maravilha É. de lindeza, né? Lindeza, né, Exato. Lei? Ele é Ele é a muito cara da bom. mulher, né, gente? Ele é a cara da mulher, mas, hein? Mas Depois eu dos adoro. dois, Eu também. você Que fez com pena, os dois né? Que juntos? pena. Que Oi? pena. Eu É. também faço os dois juntos. Eles são Ah, tá. maravilhosos juntos, No porque meu são período, ervas diferentes. no meu período pré-menopausa, menopausa, eu faço os dois. Para não ter que ficar fazendo separado, eu coloco junto. Depois eu fico só com o slim o resto do mês. Netinho de casa. Não, é porque eu vou participar de um evento amanhã e eu vou levar o chá para lá, para as pessoas degustar, né? Uhum. Experimentar, conhecer e tal. Aí, já que você falou que pode fazer os dois juntos, vou fazer isso. Um por um. Eu Por faço. um.
É muito bom, Maravilhoso, Hilda. muito bom, muito bom. Minha amadinha Angélica, obrigada. Tua presença, ela é um farol aqui, é luz para nós todas, né? Chegou aí com tanto. Obrigada. Eu vejo na Angélica tanto amor, tanto carinho com a empresa, assim, um respeito com os produtos, com todos nós, né? E essa entrega sua é maravilhosa. Eu só amo estar com esse ser humano lindo aí, e todas aqui são maravilhosas, viu?